1, 2, 3, and. Olá, eu sou Ludmila. Eu sou Larissa. Esse é o Prosa em Família. E hoje é sexta, né? Sexta, nós estamos aqui no nosso escritório. Novo cenário. Manhattan. A gente tá descontraída, mas na verdade o tema de hoje é sério. O assunto é bullying. E muito comumente a gente presencia reclamações a respeito do assunto, acompanha notícias na mídia falando a respeito do bullying. É fato que ele já acontecia há bastante tempo, mas na nossa época de infância não tinha esse nome, essa denominação. Sim. Mas a gente sabe que o julgamento, muitas vezes até o preconceito é da condição humana. É de toda a sociedade, né? De toda a sociedade. Infelizmente. Assim, a gente classifica por uma questão cognitiva. É um funcionamento cognitivo fazer classificações, vamos dizer, heurísticas. Mas a grande questão é a valência social que a gente vai dando para essas classificações. Então, o que vale mais e o que vale menos na sociedade. E aí a gente tem a prática dessa valência ou desse julgo, dessa submissão em ambientes escolares principalmente, que a gente vai nomear como bullying, porque a gente está falando de atos de violência. Quer dizer, o bullying não é só fazer uma brincadeirinha, uma chacota, um deboche com um colega, mas trata-se de um ato de violência, de humilhação pública, de submissão. Então, por isso ele tem chamado tanto atenção, né? E bullying vem da palavra em inglês bully, que é o valentão, né? O sujeito que se impõe sobre o outro. E aí há uma coisa importante da gente dizer, que muitas vezes a gente fica preocupado em identificar os sinais de quem sofre o bullying, mas a gente não está tão atento aos sinais de quem pratica. Exatamente. Né? E o que também é muito sério. Sim, e é muito sério, porque a gente já fez um vídeo aqui antes falando sobre essa coisa da cultura do sucesso. Então, muitas vezes, o lugar que a criança acha dentro do modelo familiar para ela mostrar o poder é o lugar de humilhação do outro. Pode ser que ela siga uma fórmula que a família cultiva. Muitas vezes ela está replicando um modelo que ela vê dentro de casa em outras situações. Aí que ela identifica como correto. Como correto. Daí pode ser que ela não ache o espaço na família, ou pode ser que a família estimule esse poder sobre o outro como forma de se afirmar, como forma de se mostrar, digamos, nessa valência mais positiva do que a do coleguinha que sofre. Então a atenção é para as duas coisas. O seu filho pode ser vítima de bullying e o seu filho pode ser quem pratica, ele pode ser um perpetrador. Nos dois casos, os sinais vão ser diferentes, mas requerem atenção. Isso. E aí, do ponto de vista escolar ou pedagógico, a escola não está preparada, na maioria das vezes, para enfrentar essa situação. Não. Nem os professores, a direção, a coordenação não sabe como lidar com o assunto. É porque é um assunto delicado mesmo, e assim, a própria escola muitas vezes, ela também repete um modelo competitivo, né? Um modelo de poder, um modelo em que um deve se impor sobre o outro, tem mais mérito que o outro porque sabe mais, porque tem melhores notas. E os pais buscam isso como referência de escola boa, né? Sim, a gente vê escolas assim, nacionais, que tem modelos muito competitivos, e isso está aparente no uniforme que a escola usa, né, que a escola faz usar, e desde sempre. Lá no nível mais baixo da cadeia escolar. Então você vai vendo que a ideia do poder, né, de que é necessário ter poder para aparecer e ser alguém, isso está repetido na escola, nas famílias. Então é lógico que o bullying acaba sendo um espaço de imposição de um sujeito sobre o outro. Portanto, de empoderamento de alguém à custa da submissão do outro. Então vira um espaço de aparecer, de se fazer mais forte, de se mostrar mais poderoso, né? E aí nós temos sintomas, vamos dizer, não são sintomas porque a gente não está classificando isso num quadro patológico, mas são sinais, né? E os pais devem estar atentos. E a gente conversava sobre isso, sobre os pais não tomarem a iniciativa de defesa do filho, mas de conversarem em casa com a criança, seja ela a que sofre ou a que pratica, para que ela também consiga resolver essa situação
principalmente do ponto de vista, claro, de quem sofre, é assim que ela vai se empoderar. Exatamente. Vai conseguir se impor, impor respeito. Se a primeira reação dos pais é sempre de tomar a frente, né, de ir lá e defender o filho, a família também desempodera a criança. Com certeza. Né? Então, o que a família tem que fazer é ajudar essa criança, esse adolescente também, tá, gente? Isso não é um fenômeno que acontece só na infância, não. E às vezes na adolescência é mais cruel ainda. Mais cruel ainda, porque aí a gente já tem juízos morais diferenciados. Então, mas ajudar o filho a recuperar a sua autoestima. Porque uma pessoa com uma autoestima esfacelada normalmente é a vítima mais propícia ao sofrimento, porque ela não reage. Ela já se vê como alguém que ou merece aquela pecha que estão impondo a ela, né, aquele estigma, ou que não tem força para reagir. Então, se a família não consegue identificar isso, vai passando batido e às vezes vai desembocar numa outra questão bastante complicada, que é a autolesão, que é a vontade de se matar, né, um suicídio, autoextermínio, ou fobia. A criança às vezes vai ter fobia escolar que começa com um ato de bullying, que às vezes você, pai, mãe, irmão, não percebeu. E uma coisa que é importante dizer também é que às vezes, sem querer, os pais vão impingindo essa questão, dizendo, você é preguiçoso, você não quer ir à escola. Vai mexendo com essa questão da autoestima. Sim. A criança vai se enfraquecendo dentro da principal estrutura, ou da primeira estrutura que ela tem, é a familiar. Sim. Então, se ali ela já não é reconhecida, se ali ela já não é valorizada, como que isso vai acontecer fora daquele espaço? Então, isso Aí acontece. ela se enfraquece ainda mais, porque ela pensa, bom, se meus pais que deveriam me amar, a minha família nuclear que deveria me amar, não recebe a minha reclamação, com quem que eu posso falar? Né? Então isso é grave. Aí a gente tem que perceber sinais. Por exemplo, se a criança entristece, se ela desenvolve aversão à ideia de ir para a escola, se ela começa a ficar tímida, se ela regride, inclusive, em algum ganho cognitivo, em alguma competência escolar que ela já tinha adquirido. Por exemplo, ela já tinha aprendido a ler e escrever e ela regride nessa competência. Então, pode ficar atento, porque alguma coisa está acontecendo, né? Não é o esperado que a coisa funcione dessa maneira. Então, é preciso estar atento. E no caso dos bulliers, né? Dos filhos que são os valentões, os praticantes do bullying, é preciso olhar se o seu filho está excessivamente violento, se ele começa a ser agressivo com gente da família, principalmente com, digamos, os menos poderosos, né, o irmão mais novo, o cachorro, o gato, o animal de estimação, né, às vezes se ele começa a maltratar vizinhos, outros colegas, funcionários da casa, né, se ele fica irritadíssimo. Os pais estão contribuindo para essa prática. Sem dúvida, gente. Quer dizer, olha, nada acontece na família porque brotou de um vaso de planta, tá? Isso, assim, é sobretudo aqui o nosso convite, quando a gente fala de diálogo, é para a família se abrir, para pensar em si. Não adianta procurar uma solução mágica e não adianta procurar uma causa externa. A gente sempre olha para o sistema. O que no sistema não está funcionando e como é que é possível corrigir. A gente está aqui porque a gente acredita na possibilidade do diálogo como caminho, mas antes do diálogo é olhar para si, né? E é mais difícil identificar esse erro dentro, né? Sim. Porque isso significa reconhecer que a gente está fazendo alguma coisa errada, que o caminho adotado não tem sido adequado. Sim. E é claro que quando se trata de educação, isso acontece muitas vezes. No dia a dia atribulado, na correria, como adultos, a gente acaba tendo posturas inadequadas, mas o quão frequente isso é? Sim. E o quanto isso contribui para que a criança tenha também posturas que não são as corretas, a que a gente espera, né? A isso a gente tem que estar atento sempre. Sim. E através do diálogo. Diálogo, gente. Ó, podem ficar tranquilos com uma coisa. Não há nenhuma possibilidade de uma família acertar 100%. Esquece isso. Não procura esse modelo de perfeição, porque isso aí não existe. Tá? Então não há essa possibilidade. Uma vez que isso está posto, vamos aprender com o que não está funcionando. Nós vamos entender assim. A família não está fazendo errado porque quer. Nós vamos entender que não é exatamente um erro, mas uma disfuncionalidade. Então, se a família começa a pensar assim,
Ao invés de ficar repetindo e tentando se impor sobre os filhos, na base do eu acerto, eu estou correta, eu estou correto porque eu sou seu pai, sua mãe, vamos parar para entender o que acontece naquele momento em que a disfunção aparece. E também uma coisa que a gente já falou, que a perda de autoridade, quer dizer, voltar atrás não significa perda de autoridade, né? A gente às vezes tem esse receio de achar, mas eu vou dar razão a ele, mas o que ele vai pensar? Que eu sou banana? E não é isso. Isso faz parte de todo o processo, né? Sem dúvida. Isso mostra, inclusive, que você está ensinando ao seu filho com essa atitude, é que todo mundo é capaz de aprender com os erros, inclusive você. É isso. Né? Ó, tchim, tchim. Esperamos que você continue prosseando com a gente, né? Conta do nosso canal para quem você acha que vai se beneficiar do que a gente está conversando aqui. Dá um seu like pra gente. E né? se já presenciou, vivenciou alguma situação de bullying, também deixa no comentário, Por dá favor. seu like, compartilha aí, tá bom? Vem prosear com a gente. Vem prosear com a gente. Tchau, tchau.